E agora nós vamos falar sobre a hora certa de Deus agir. Porque uma coisa é você ter uma direção de Deus. Um Deus que luta por você no meio das suas dificuldades. E Ele sempre te dá uma direção. Mas uma coisa é você ter uma direção, e a outra coisa é você então saber a hora certa de agir. Para que você então não se frustre, não quebre a sua cara, como muitas pessoas têm feito. Amém? Abre o teu coração que Deus vai falar com você hoje. João capítulo 2, versículo 1. Diz assim, acho que é a ACF essa, viu? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aos empregados da festa: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, lavar as mãos, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Versículo 7, Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E aí você já sabe o que aconteceu, vamos ganhar tempo aqui. Jesus transformou a água em vinho. Amém? Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento que o Senhor possa me usar com graça e misericórdia. Abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos agir segundo o Teu comando, aprender, Senhor, a ouvir a Tua voz, aprender a saber a hora certa, entender a hora certa de agir, e que tudo tem a sua hora certa, Pai. Então fala com esse homem, essa mulher, a partir desse momento. Eu já quero repreender nesse lugar toda a artimanha de Satanás, tudo que ele arma no decorrer do culto para atrapalhar o entendimento e o discernimento da Tua palavra, Pai. Eu repreendo agora, eu dou ordem, bata em retirada, porque a partir de agora se manifestará o poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Houve um casamento em Caná da Galileia, onde o texto diz que convidaram Jesus para estar nesse casamento. E o texto diz que Maria, a mãe de Jesus, estava nesse casamento. Além de Maria, estavam os discípulos que caminhavam com Jesus. Eles foram convidados para o casamento também. E aqui, igreja, já tem algo importante que nós precisamos entender. Que quem ama Jesus, ama também os discípulos de Jesus. Quem ama Jesus de verdade, ama também a sua família. Quem está entendendo? Danilo, quem que é a família de Jesus? A igreja. As pessoas que andam, que caminham com Jesus, a igreja é a família de Jesus. Aqueles que buscam obedecer à vontade de Deus, essa é a família de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 48, na linguagem de hoje, Jesus respondeu assim, ó. Eles falaram: sua mãe e seus irmãos estão aí atrás de você. Ele falou: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? 49, então apontou para os seus discípulos que estavam ali e disse: vejam, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que ele está dizendo aqui? A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Diga glória a Deus. Então alguém que realmente é convertido, preste bem atenção nisso, alguém que realmente é convertido e não convencido, aquela pessoa que teve o seu espírito regenerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, uma característica clara dessa pessoa é que ela tem amor pelos discípulos ou pela família de Jesus. Uma característica clara de uma pessoa que é convertida de verdade, que ama a Deus de verdade, é que ela ama os irmãos. Ela ama a causa do Evangelho. Por que eu estou falando isso para você já no início dessa mensagem aqui? Porque infelizmente não são todos que estão na igreja que amam Jesus de verdade. E eu quero acreditar que esse não é o teu caso. Porque tem muita gente, preste atenção nisso, tem muita gente que vem para a igreja por interesse. Porque querem alguma coisa. E quer saber? De início não tem nada de errado nisso.
Porque todos nós estamos aqui porque queremos alguma coisa. Aliás, na maioria das vezes, isso é o que nos move, ou nos moveu um dia a ir atrás de Jesus, sim ou não? A nossa necessidade. Eu, por exemplo, eu só fui atrás de Jesus, não foi porque eu amava Jesus. Eu fui atrás de Jesus porque eu estava desesperado, queria sair das drogas. Eu precisava de algo, precisava mudar de vida, já tinha batido em tudo quanto é porta. Então eu vim por causa de uma necessidade. No começo não tem nada a ver. É assim que Jesus nos pega. Aí ele vai nos revelando o amor dele, vai mostrando o que ele é capaz de fazer, e então a gente permanece pelo amor. Diga glória a Deus. Então você vem muitas vezes pela dor, mas você permanece pelo amor. E mesmo quem busca Jesus, ama Jesus de verdade, continua tendo as suas necessidades, sim ou não? Estou falando com pessoas aqui que amam Jesus, e você continua tendo necessidades na sua vida. Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, e pega firme com Ele, as nossas necessidades não passam, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa para você, a motivação da busca muda. As necessidades não passam, mas quando você passa a conhecer Jesus de verdade, a motivação da sua busca muda. E quando a motivação da sua busca por Jesus muda, você já não começa a buscar Ele mais por aquilo que Ele faz. Você já não começa a mais buscar tanto Jesus por aquilo que Ele vai fazer por você. Você passa a buscar Ele por aquilo que agora Ele é e representa na sua vida. Diga glória a Deus. Você para de buscar a mão de Deus e começa a buscar a face dEle. Aleluia, Jesus. Então olha que interessante, quando você passa a amar Jesus de verdade, você passa a amar a família dEle também, os irmãos em Cristo. Diga glória a Deus. Se você tem a motivação correta no seu coração, você passa a amar a todos que andam com Jesus. Igreja de Cristo, quem ama Deus de verdade não tem dificuldade de amar o seu próximo. Você sabia disso? Tem muita gente que está na igreja, eu repito, não é o teu caso, mas tem muita gente que está na igreja, talvez até envolvido na obra, em alguma igreja, talvez até na nossa, envolvido na obra de Deus, mas não ama o próximo, não consegue ter empatia com ninguém. E às vezes a pessoa está até fazendo a obra, ou melhor, ela acha que está fazendo, porque Deus não recebe. E sabe o que a Bíblia fala sobre essa pessoa que diz que ama Ele, que vem para a igreja, que faz a obra dEle, mas não ama o próximo? Sabe o que a Bíblia fala? Que essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa é uma pessoa que tem uma vida de mentira. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. Olha o que está escrito, NAA. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é mentiroso. É a Bíblia que está falando, não é o pastor Danilo. Pois ninguém, ele fala por quê? Pois ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê todos os dias. Quem está entendendo isso aqui? Então, irmãos, preste atenção no que Deus está falando aqui. Não adianta eu falar que amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo. Então, se eu estou falando com alguém aqui que de repente você odeia alguém, se você tem alguém que você não consegue conviver, esse é um sinal claro de que você ainda precisa buscar a conhecer o amor de Deus. Você ainda não ama Deus. E eu não quero frustrar nenhum de vocês. Vocês sabem o quanto que eu amo vocês. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a Bíblia está dizendo que você ainda não ama Deus. E eu preciso, como pastor, abrir os seus olhos com essa verdade da palavra hoje. Porque talvez você não conhece, porque provavelmente você não lê a palavra de Deus. Porque talvez eu estou falando com alguém que você vem aqui, você senta aqui e apenas senta e ouve as pessoas falar da palavra. Mas Deus está dizendo para você, você precisa ter um momento da leitura da palavra. A pessoa que ama Deus, igreja, é porque ela tem o Espírito de Deus. Você concorda comigo? Ela tem o Espírito de Deus, porque o principal fruto do Espírito de Deus é o amor. Então não é possível alguém ter o Espírito de Deus e o amor de Deus na sua vida e ao mesmo tempo ter o coração cheio de ódio por alguém. E Deus está falando com alguém aqui agora. Talvez não seja na igreja, mas talvez seja lá dentro do seu trabalho. Talvez seja no ciclo de amizade, na empresa que você trabalha. Não é possível alguém ter o Espírito de Deus, o amor de Deus, dizer que o amor de Deus está na sua vida, mas a pessoa tem o coração cheio de ódio por alguém. E se for o caso de alguém aqui, irmão, eu preciso te informar, tem outro espírito em você. E não é o Espírito de Deus. E Deus me trouxe aqui essa noite para pregar a verdade para você. Amém?
Então não é possível que alguém tenha o Espírito de Deus e continue com ódio no coração por alguém. E aqui já está uma chave poderosa também, sabe para quê? Para separar os cristãos, os verdadeiros cristãos dos religiosos. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja que não conhece o amor de Deus ainda, são apenas religiosos. Pessoas religiosas, aprendeu a andar com roupa de religioso, aprendeu a falar como religioso, aprendeu a julgar as pessoas até sem conhecer elas a fundo, como os religiosos fazem. Essa pessoa, elas estão sempre na igreja, mas elas não amam a Deus. Elas não conhecem o amor de Deus ainda. Ela está interessada em alguma coisa, algum cargo, alguma posição, mas elas não amam a Deus de verdade. Porque quem ama a Deus de verdade, ama também o seu próximo. Diga glória a Deus. Ainda que aconteça alguma coisa, a pessoa procura se acertar. Porque falho todo mundo é. Irmão, não sei você, mas se eu estou mal com alguém, se depender de mim, eu estou aberto. E não é possível alguém que tenha um encontro verdadeiro com Jesus, alguém chegar e falar, você me perdoa, a pessoa não perdoar. Não existe isso. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha que forte isso. Essa é a medida para nós. O que você não quer de mal para você, você também não quer para o seu irmão. Sabe por quê? Porque você ama ele. Isso é, se você tem o amor de Deus, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui hoje é, quem ama Jesus, ama também os discípulos de Jesus. Quem ama Jesus, a mãe estava lá na festa, ama também a família de Jesus. Dá glória a Deus aí. E talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, ou lá na internet, quem sabe, que você foi ferido pela igreja. Quem sabe alguém te magoou numa igreja que você passou. O que é normal, porque se você convive com pessoas, você corre esse risco mesmo. Eu pensava hoje, você vai num dentista, e se o dentista lá te dá anestesia no lugar errado, e dói muito, você nunca mais vai voltar no dentista? Claro que você vai voltar no dentista, você precisa. Você pode até não voltar naquele mesmo dentista, aquele carniceiro lá. Quem está entendendo? Você pode até achar um melhor, mas você vai voltar lá. Dentista bom é meu dentista. Cadê o Arthur? Veio hoje ou não? Olha lá ele lá. Aplauda Jesus pela vida dele. Ô glória. Agora olha aqui para mim. Primeiro, você está na igreja, você aí na internet, de repente você não está indo mais na igreja, eu quero falar uma coisa para você. Primeiro que você está na igreja, você prova para Jesus. Você prova que você ama Ele. Você prova para Jesus que você ama Ele. Porque quem ama Jesus, ama a causa do Evangelho, irmão. Amém? Quem ama Jesus, ama a igreja. Não tem como ficar longe. Segundo, se você está na igreja, é um sintoma claro de que você obedece a palavra. Porque estar na igreja é uma ordenança da palavra. Você sabia disso? Vou ler para você aqui, ó. Nós devemos estar na igreja e ainda, além de ir para a igreja, nós devemos encorajar os irmãos do dia de culto a estar presente. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que está escrito aqui. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando se aproxima o dia. Quem está entendendo isso aqui? É isso aqui, ó. Quem ama a igreja, quem ama a família de Jesus, não consegue ficar longe do culto. E ainda incentiva outros irmãos a estar presente. Então se nós somos igreja na verdade quando nós estamos aqui assim, ó. Sabia? Só quando nós estamos reunidos. Então não vem com essa conversa. Alguém pode até dizer, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja. Não, você não é igreja. Você nunca foi. Fora da congregação, você não é igreja. Fala para mim, vou provar para você aqui, ó. Se você encontra um dedo caído na guia, você vai olhar e falar, nossa, eu vi um corpo aqui. Você vai falar isso? Não, aquilo é um membro amputado do corpo. Nem nós somos corpo de Cristo, irmão, quando nós estamos fora. Somente quando nós estamos reunidos. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Quem está entendendo? Agora, se o dedo estiver ligado nos dedos, nos tendões, na mão, aí então ele se torna um corpo. Quem está entendendo, diga amém. Então preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Se você não for da igreja, você não vai estar ligado no corpo. E se Jesus voltar, o dia que ele voltar, a Bíblia diz que ele vai buscar a igreja, a noiva dele. E se você não estiver ligado no corpo, você vai ficar. Deixa eu dar um recado de Deus para alguém lá da internet agora. Não deixa o diabo te enganar mais, viu, irmão? Não deixa não, volta para a sua igreja agora. Aonde quer que você congregasse, volte para a sua igreja. Te feriram? Foi Deus que permitiu, sabe para quê? Para que você aprenda a perdoar as pessoas. Aplauda Jesus pela vida de alguém lá na internet. Então vamos continuar o texto aqui, ó. Versículo 3 diz assim, que o vinho acabou.
E o vinho simbolizava a alegria da festa. João capítulo 2, versículo 3. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha aqui para mim. Repare que a partir desse momento, agora nós vamos entrar aqui na hora certa de Deus. A partir desse momento, Jesus recebe o Espírito Santo. E agora ele vai dar início ao ministério dele. Repare que Jesus ele já não responde mais para a mãe dele terrena agora, e sim para o pai que está no céu. Diga glória a Deus. Não é para o pai José também, o pai terreno. É para o pai do céu que ele vai responder. Entenda isso, ó. Chega um momento na sua vida, você que já aceitou Jesus, já se batizou, chega um momento na sua vida que você decide viver os planos de Deus, amém? Quem quer viver os planos de Deus aqui? Então você desceu as águas do batismo, você renasce pelo Espírito Santo, e agora você passa a andar segundo a direção dele, não pelas suas vontades. Não que agora você vai ser rebelde também, não vai ouvir mais ninguém da sua família. Eu não escuto mais o meu pai, eu não escuto mais a minha mãe. Não. Eu estou dizendo que a voz prioritária, a voz principal para as suas decisões de vida agora é a voz de Deus. Diga glória a Deus. Quando Maria diz para Jesus aqui que eles não tinham mais vinho na festa, veja a resposta que Jesus dá para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha que coisa linda que Jesus está ensinando para mim e para você aqui essa noite. Primeiro, que existe uma hora certa para todas as coisas. Amém? Ainda não é chegada a minha hora. Existe uma hora certa para cada coisa. E você precisa entender isso, irmão, porque essa hora certa é a hora perfeita de Deus para a sua vida. É a hora que Deus, é a hora que as coisas vão começar a dar certo e colaborar ao seu favor. E se você entender isso aqui, sua vida muda hoje. Repara que Jesus não está esperando aqui um comando que não seja o de Deus para ele agir. Maria está falando com ele, mas ele está esperando o comando de Deus. Vou falar uma coisa para alguém que está aqui. Você não pode, não, você até pode, mas você não deveria andar por comandos terrenos, por comandos de baixo. Você deve andar por comandos do alto, comandos do céu para a sua vida. Quando você vai tomar uma decisão, você vem e busca a palavra, deixa Deus falar com você. Repare que Jesus aqui, ó, ele não se moveu por conta própria. Ainda que tivesse uma necessidade, olha Deus falando com alguém, ainda que uma necessidade apareceu, as coisas estão difíceis, pastor. Apareceu uma necessidade grande na minha frente, mas ainda assim, ele não se moveu, ele esperou o comando de Deus, a hora certa dele agir. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não convivo com você 24 horas. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você está diante de uma necessidade, sabe? E talvez você está aí desesperado. Desesperada diante de uma situação, de uma circunstância, uma porta que fechou. Talvez um diagnóstico bateu na sua porta agora e você está correndo risco de vida. Mas ainda assim a palavra está dizendo que você não deve se mover pelas circunstâncias. Deus está no controle de tudo. Tudo tem a hora certa de Deus agir. Você não deve se mover por pressão. E outra coisa, nem por necessidade, nem por sentimentos de alma, porque muitas vezes os nossos sentimentos atrapalham a obra de Deus na nossa vida. Eu pensava muito sobre isso esses dias. Aliás, esse é o grande desafio de Deus para mim e para você aqui hoje, viu? Tirar eu e você da esfera dos sentimentos e passar fazer a gente andar na direção do Espírito Santo. Esse é o grande desafio de Deus, porque muitas vezes a gente quer agir em cima do nosso sentimento, igreja. Se você que pretende ter uma vida de resultados positivos, você precisa aprender isso aqui, ó. Vai ter que aprender a deixar os seus sentimentos de lado muitas vezes. Vai ter que deixar o sentimento de lado, vai ter que agir segundo a direção e o comando de Deus para você. E quer saber mais? No tempo dele. Nem sempre é no seu tempo. Ai, pastor, mas eu estou sentindo muito forte. Cuidado, hein? Eu estou sentindo muito forte que eu devo fazer tal coisa. Eu estou sentindo que eu devo comprar tal coisa. Eu sinto isso, eu sinto. Mas Deus falou? Você sente, mas Deus falou? Não falou. Então se Deus não falou, irmão, não se mexe. Se Deus falou primeiro e agora fez você sentir, aí é outra coisa. Presta atenção nisso. Mas se você sentiu primeiro para depois buscar uma palavra, aí já muda muita coisa, hein? Cuidado, presta atenção no que Deus está falando. Você sentiu de Deus. Deus fez, você não sentiu de Deus, Deus não fez você entender primeiro. É você que sentiu para depois buscar a palavra. Cuidado, pode ser dor de barriga.
Pode ser muita coisa, menos Deus falando com você. Então, se Deus não falou, redobra atenção aqui, ó. Se Deus não falou, você simplesmente ignora os seus sentimentos. Siga apenas os comandos de Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque agora é Ele que comanda a tua vida. Você se entregou para Ele. Você confiou nele, agora Ele comanda a sua vida. Mostra, chegou a hora de você mostrar para você mesmo quem é que manda aí. Se é a tua carne, se são os seus sentimentos de alma, ou se é o teu espírito. Diga glória a Deus. Davi no Salmo 131, no versículo 2, ele vai dizer assim: Senhor, eu fiz calar a minha alma. Olha os sentimentos gritando. Eu falo, Senhor, eu fiz calar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim a minha alma dentro de mim. Quando meus sentimentos começam a gritar muito, eu falo: cala a boca, sentimento. Eu fiz calar a minha alma. Eu mando eles calar a boca. Porque quem manda aqui, Senhor, é o meu espírito e não a carne. É isso que Davi está falando aqui. Os sentimentos da minha alma, Senhor, não me dominam mais, Pai. Dominou lá atrás, agora já não domina mais. Quem está entendendo, diga amém. Quando minha alma começa a fazer birrinha, sabe? Começa a gritar demais, a carne começa a gritar, eu coloco ela no lugar dela, Davi está dizendo. E é isso que nós devemos fazer. O que o Senhor me direcionar, eu faço. E não aquilo que eu sinto vontade de fazer. Quanta gente está quebrando a cara, irmão. Porque faz aquilo que sente vontade. Porque faz aquilo que sente no coração. E a Bíblia é muito clara, o coração do homem é enganoso. Já aqui na festa de casamento, ele pensou o seguinte: essa pressão de alma aqui, ó, esse desespero da minha mãe, das pessoas, essa pressão de alma, esse imediatismo de quererem resolver tudo na mesma hora, rápido demais, não vai me levar a tomar nenhuma atitude fora da hora certa. Esse é o pensamento dele. Olha Deus falando com alguém aqui. Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo, eu não vou tomar nenhuma decisão pela pressão das pessoas. Deus está falando com alguém aqui, ó. Pessoas estão te pressionando, você está quase para tomar uma decisão, porque está ouvindo pessoas que não é para ouvir. E Jesus pensou, eu vou esperar o comando do meu pai. Nem minha mãe terrena está pedindo, está desesperada, mas eu não vou agir por pressão de ninguém. Eu vou esperar o comando do céu para mim. Que eu entreguei a minha vida agora para entrar no ministério, então quem vai dirigir a minha vida é o meu pai que está no céu. Amém? Ai Jesus, mas se você não fizer uma coisa agora, talvez Maria, né? Vamos pensar que Maria, se Maria falasse, mas se você não fizer um milagre aqui agora, as coisas vão acabar mal, hein? Esse casamento aqui pode passar por um constrangimento gigantesco. Olha, esse casal vai passar vergonha, a festa e o casamento vai acabar mal. Irmão, Deus está dizendo aqui, deixa eu entregar uma palavra para alguém que está aqui. Se Jesus está no casamento, nada vai acabar mal. Se Jesus está na festa, nem a festa vai acabar mal. Se o casal teve a sabedoria de convidar Jesus para estar no casamento deles, pode ter certeza, não há possibilidade de algo onde Jesus está acabar mal. Aleluia. Será que você pode entender isso de uma vez por todas? Quando Jesus está na vida, quando Jesus está no casamento, na casa, na vida do filho, olha aí, quando Jesus está na empresa, quando Jesus está no ministério, irmão, seja onde for, não há possibilidade de algo acabar mal. Mas tem algo que está indo mal, pastor, convida Jesus para entrar nisso aí. É que você deixou ele de fora nessa parte. Mas acontece que muitas vezes acontece isso, as circunstâncias, os acontecimentos, e muitas vezes a nossa alma desesperada começa então a nos pressionar, a nos ameaçar. Sabe como? Querendo que a gente tome atitudes impulsivas. É assim ou não é? A emoção nos pega, o sentimento vem e então eles começam a nos ameaçar. Ah, mas você precisa fazer alguma coisa, não pode ficar parado. E aí a gente acaba caindo no sentimento de alma e toma atitudes precipitadas. Eles vêm como um avalanche em cima de nós, os nossos sentimentos, sabe? Querendo que a gente se mova pela carne, pelo sentimento, pelas emoções. Por quê? Porque o diabo sabe, irmão, que quando você age por impulso, por sentimento, por emoção, vai dar ruim, vai dar problema. Eu já cansei de falar para vocês aqui, ó, momento de crise não é momento de tomar decisão. Momento de crise é momento de se calar, é momento de esperar. No meio de uma tempestade não há o que você possa fazer. Fecha os olhos, confia em Deus. A hora que passar a tempestade você olha e vê o que dá para aproveitar. Vai querer entrar onde você não tem controle? Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus não era um homem carnal como nós.
Por isso que ele não se moveu por causa da pressão, nem dos sentimentos das pessoas, nem da sua mãe terrena, nem mesmo por um pedido de Maria. Jesus, ele não se comovia com falas dramáticas. Olha Deus falando aí. Ele não se comovia com falas dramáticas de pessoas, não. Oh, meu filho, eles não têm vinho, tadinho deles. Jesus disse o quê? Que tenho eu contigo, mulher. Eu entendo o teu desespero, a sua preocupação. Você se preocupa mais com todo mundo que com você mesmo, mas ainda não é chegada a minha hora. E Maria sabia o lugar dela, irmão. Ela sabia que ela foi escolhida por Deus. Ela estava no centro da vontade de Deus. Ela sabia que ela foi escolhida por Deus apenas para gerar Jesus na terra. Ela sabia disso. E se de repente ela tivesse usado um termo muito errado, até que as pessoas têm dito por aí fora, né? Falar, ai Jesus, mas eu sou intercessora. Sabe o que Jesus responderia para ela? Não, você não é intercessora. Você, aliás, biblicamente falando, você nunca foi e nunca será. Essa seria a resposta de Jesus. Porque a Bíblia diz que existe só um que intercede a Deus por nós. E mais ninguém. Há um só intercessor, um só mediador entre Deus e o homem. Está aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É por isso que ela nem resolveu, ela nem questionou Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ao homem, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Então olha aqui para mim. Embora Jesus amasse Maria, ele não ouvia Maria, mas ele ouvia, a voz de comando dele era a voz do Pai que está no céu. Quem está entendendo isso, diga amém. Vou devagar aqui. Tanto que Jesus amava Maria, que no momento que ele está sendo crucificado, ele vai pedir para João cuidar de Maria. Ele honrava a mãe dele terrena, ele amava ela. João, cuide dela para mim. Mas Maria sabia a posição de Jesus, tanto que ela nem questionou. Pelo contrário, quando Jesus disse isso para ela, não vai chegar a minha hora, sabe o que ela faz? Pelo contrário, ela reúne todos os trabalhadores da festa, no versículo 5, se eu não me engano, e ela fala assim, ó, tem uma coisa que vocês têm que fazer agora. Maria tem um mandamento na Bíblia, sabia que Maria tem um mandamento? Tem um mandamento de Maria, versículo 5, cadê? João 2, capítulo 5. Então ela falou aos empregados da festa, façam tudo o que ele disser. Isso é o mandamento de Maria. Sabe o que ela está falando? Obedeça a Jesus. Ele que tem a voz de comando, ele que é o dono do milagre, ele que é o intercessor, é ele que morreu por você, ele que vai morrer por você. É isso que ela estava falando. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Esse é o ensino de Deus aqui para mim e para você hoje. Se você quer ter uma vida de resultados positivos, abençoada por Deus, você precisa começar a andar debaixo do comando dele, esquecendo um pouco os seus sentimentos. Gálatas capítulo 5, no versículo 25, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Coloca na linguagem de hoje, isso aí para mim vai ficar melhor ainda, quer ver, ó? A linguagem de hoje, olha lá, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha que coisa linda. Se o Espírito de Deus te deu uma nova vida espiritual agora, quem tem que controlar essa nova vida sua é o Espírito de Deus. E por que isso? Porque a vida que nós tínhamos antes, preste atenção nisso, nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, sim ou não? Uma vida física, uma vida natural, uma vida que é controlada pela carne, pela pressão, pela alma, pelos sentimentos. Mas agora, você se entregou a Jesus, entenda isso, você se entregou a Ele agora e você recebeu uma nova vida de Deus. Uma vida espiritual, diga glória a Deus. E a nossa vida espiritual, que foi gerada pelo Espírito de Deus, não pode ser comandada pela carne. É o que ele está dizendo ali, ó. Se há uma vida espiritual, nós precisamos ser comandada pelo Espírito de Deus, que foi aquele que nos deu essa vida. Amém? Por isso que o escritor está dizendo aqui, ó, que o Espírito que nos deu a nova vida, ele deve também controlar essa nova vida. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer isso para você. Você precisa deixar eu controlar a sua vida. Você precisa colocar um pouco de lado os seus sentimentos. Quer saber, irmão? Eu estava pensando sobre isso. Eu particularmente, eu acredito que Jesus já sabia que Deus ia fazer aquele milagre aquele dia. Transformar a água em vinho. Quem crê nisso também? Jesus já sabia. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque era o primeiro milagre do ministério dele. E vamos ser sinceros, aqui eu cheguei onde eu precisava.
Vamos ser sinceros, às vezes a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa, sim ou não? A gente sabe, mas não é porque a gente sente, é porque Deus coloca no nosso coração uma impressão sobre algo que Ele quer fazer. Uma profecia direta, sabe? Uma direção. Deus vem e coloca no seu coração. Deus nos dá uma direção daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas escuta que eu vou te falar isso aqui. Isso aqui é o centro da mensagem. Uma coisa é você ter a direção de Deus de algo que Ele quer fazer na sua vida, ou através da sua vida. Agora outra coisa é você saber a hora certa de agir. Uma coisa é você receber uma direção de Deus de algo que Ele já diz que vai fazer na sua vida. Outra coisa é você saber a hora certa de agir. Por mais que você tenha a direção de Deus, irmão, se você agir na hora errada, você vai quebrar a cara. E não é só isso não, vai atrapalhar a obra de Deus, vai impedir o agir de Deus na sua vida, de algo grande que Ele está tentando fazer. Repito, tudo tem a hora certa de Deus agir. E o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas se atrapalhando no tempo, por causa disso. Algumas pessoas ainda têm a cara de pau de falar: pastor, Deus não realizou o que Ele prometeu. Deus falou que ia fazer, mas Ele não fez. Mas na verdade não é nada disso. Eu não falo, mas eu penso. Eu fico pensando, sabe o que aconteceu na verdade? A pessoa recebeu de Deus uma direção de algo que Deus ia fazer e quer fazer, mas nem sempre quando Deus te dá uma direção, não é para você já ir fazendo. Deus te dá a direção para que você vá se preparando para aquilo. Vocês estão aí? Quando Deus te dá uma direção, Ele revela algo que Ele vai fazer, é Ele falando para você: não vai agir ainda, vai se preparando para isso. E Ele vai te levar agora para um tempo de preparação, porque saber a hora certa de agir é tão importante quanto você ter a direção. Vamos supor que você sai da sua casa e fala: eu já recebi uma direção e eu vou para os Estados Unidos agora. Você vai para os Estados Unidos, então você tem a direção, você sabe para onde você está indo, sim ou não? Sabe ou não sabe? E aí você sabe os caminhos que você tem que pegar também, né? O aeroporto não pode ser qualquer um, tem que ser o aeroporto internacional. Mas se você tem a direção, ó, mas se você chegar na hora errada, o que vai acontecer? Você vai perder o voo. Você está entendendo como a hora certa, o tempo certo de agir é tão importante quanto a direção que Deus te dá? Se você chegar a hora atrasado, fora do tempo mínimo no aeroporto internacional, você vai atrasar a viagem, atrasou a obra de Deus. Se chegar antes, vai passar o dia todo lá parado, perdeu tempo na vida. Olha Deus falando aí, perdeu tempo na vida. Tudo na vida tem a hora certa. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Aplauda Jesus. Então eu repito, saber a direção daquilo que Deus quer fazer na sua vida é importante. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já revelou para você, já te deu a direção de algo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que mais importante é você saber a hora certa de agir. Deus já mostrou para você, Ele cravou no seu coração, Ele já te deu sinais e sinais, e Ele aproximou pessoas para perto de você, mostrando, revelando claramente o que Ele quer fazer. Mas tudo tem o tempo perfeito de Deus. Então voltando para a mensagem aqui, eu já encaminho para o final, ó. Redobra atenção aqui. Jesus sabia que o Pai do céu, Deus ia fazer um milagre aquele dia, amém? Mas Maria, a mãe terrena, não sabia que Deus ia fazer o milagre. Tanto que Maria não sabia, irmão, que ela vai falar para Jesus: faz alguma coisa, Jesus, eles não têm vinho, acabou o vinho na festa. E Jesus fala para ela: ainda não é chegada a minha hora. Vou falar uma coisa para você aqui, tem muita gente boa, pessoas de Deus, indo parar no meio do deserto, passando por provações que não precisava estar passando, passando dificuldade que não precisava estar passando, simplesmente por quê? Porque não entendeu a hora certa das coisas ainda, porque Deus deu uma direção para a pessoa de algo que Ele vai fazer, que Ele quer fazer na vida da pessoa, mas a pessoa não entendeu o tempo de Deus, passa a carroça na frente dos bois. Deus falou que vai fazer algo, a pessoa vai lá e já começa a fazer, não esperou o tempo certo. Quem está entendendo, diga amém. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra, logo que eu comecei, não tinha experiência nenhuma, comecei a pregar a palavra e Deus começou a me usar, por graça e misericórdia, me usava com curas divinas, milagres extraordinários, sabe, libertação de demônios. Então as pessoas viam aquilo, e na época eu me lembro que algumas pessoas, um superintendente da igreja que eu estava, ficava me pressionando para me assumir uma igreja como pastor titular, como eu sou hoje. Eu tinha 8 meses de ministério, 1 ano, Deus começou a me usar, e de uma forma, e ele falou assim: vamos abrir igreja. Ele falava para mim todo mês:
Eu ia falar com o meu pastor, o pastor falou, não, ainda não é o momento certo de Deus. Você não tem experiência nenhuma, rapaz. Primeira experiência eu ia quebrar minha cara. Primeira decepção eu ia me frustrar, eu ia abandonar tudo. E quer saber? Eu já sabia que eu seria um pastor, mesmo que eu não queria. Mas eu já sabia, não é porque eu senti também, porque Deus colocou uma impressão no meu coração. Ele fez eu entender que um dia eu seria um pastor e que coisas grandes aconteceriam. Ele colocou isso, não foi uma revelação, foi Deus que colocou no meu coração. Para quê? Para que eu começasse a me preparar para aquilo. Você acha que a minha vontade, os sentimentos qual que era? Era abrir. E tanto que eu fui falar com o meu pastor. E na época o pastor André falou, não vai. Não mexe com isso não, que não vai dar certo. Você não tem experiência nenhuma, você está começando agora. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer as coisas do jeito dele. Eu já tinha a direção de Deus, quem está entendendo? Eu já tinha a direção de Deus, mas ainda não era chegada a minha hora, o tempo perfeito de Deus na minha vida ministerial. É como... E talvez você pergunte assim, Danilo, mas como que você sabe que não era a hora certa? Porque o momento de Deus é perfeito, irmão. Hoje eu posso te falar, quando chega a hora de Deus não tem dúvida, eu tinha dúvida. Quando chega a hora de Deus não tem insegurança, eu morria de insegurança, isso não der certo. Quando chega a hora de Deus, meu irmão, não tem nada disso mais. Quando chega a hora de Deus, Ele abre as portas, Ele garante o resultado. Quando chega a hora de Deus, tudo começa a acontecer naturalmente. As coisas, como a Bíblia diz, começam a cooperar ao seu favor, as portas vão se abrindo. Mas tem gente que recebe uma direção de Deus, sabe, no coração, e já sai atropelando tudo, para tentar ajudar Deus, acelerar o processo. Deus falou que eu vou ser um pastor, mas a pessoa não busca o conhecimento. Deus falou que eu vou ser um pastor, mas não busca conhecimento, não vai buscar um curso, não vai mergulhar na escola bíblica. Deus falou que vai me usar em cura, mas a pessoa não tem tempo de oração, não tem tempo a sós com Deus. Deus falou que eu vou ser um empresário, que eu vou ter o meu próprio negócio, então deixa eu começar logo então, vou vender tudo que eu tenho agora e vou abrir um negócio. Não é assim, vai quebrar a cara. Vocês estão aí, gente? Muitas pessoas têm quebrado a cara com isso. Tem pessoas que eu conheço, que acabou com o ministério antes do chamado começar. Outros fecharam empresas antes da empresa abrir. Sabe por quê? Porque Deus deu a direção, Ele revelou para a pessoa o que Ele queria fazer, mas a pessoa agiu fora da hora. E quando Deus dá uma direção, irmão, Ele permite você entender o plano dEle na sua vida, não é para você tomar nenhuma decisão e sair fazendo não. Deus permitiu você entender, Deus está fazendo você entender alguma coisa aqui hoje, Ele está falando para você, então vai se preparar para eu fazer o que eu vou fazer. Vai se preparar. Se Deus falou que eu vou ser um pastor, então eu já entendi isso, está claramente no meu coração isso, vou buscar conhecer a palavra, vou mergulhar na escola bíblica, vou estudar. Tem que ter conhecimento, base bíblica, fundamentada. Não dá para ficar ouvindo pastor de internet e achando que isso vai sustentar meu ministério. Não vai. Eu preciso ter vida com Deus, porque se eu não fizer isso, eu vou morrer na primeira decepção que eu passar. Meu ministério vai morrer. Vai morrer frustrado com a promessa. Quanta gente frustrada, cheia de promessa de Deus, irmão. Olhando para baixo, decepcionado. Eu me lembro de Abraão, agora. Quando Deus fala para ele, sai da tua tenda, Abraão. E ele sai, e Deus fala, agora olhe para as estrelas do céu, Abraão. E ele olha, todo desanimado, que a promessa não acontecia. E Deus fala para ele, agora conte as estrelas, Abraão, se é que tu podes contar. Deus já sabia que ele não conseguiria contar as estrelas, sim ou não? Por que Deus mandou contar então? Porque Deus não quer ver ninguém cheio de promessa, prostrado olhando para baixo. Quando Deus fala para ele, olhe para as estrelas do céu, está falando, levanta a tua cabeça, rapaz. Levanta a tua cabeça, mulher. Você é cheio de promessa que eu já te fiz. Quem te prometeu é fiel para cumprir, agora você vai ficar prostrado olhando para baixo. Olhe para cima, olhe para aquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Deus falou que eu vou ser um empresário, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo e vou sair abrindo a empresa? Claro que não, irmão. Porque você tem uma direção de Deus, uma revelação de Deus, sem entender o tempo certo, é loucura, decepção e prejuízo. Eu atendo pessoas o dia inteiro, e eu vejo muito isso acontecer.
Se Deus falou que eu vou ser um empresário e eu já tenho a direção, isso está claro no meu coração, então eu vou me preparar para isso. Eu vou buscar conhecimento. Por exemplo, vou estudar agora as maiores ferramentas do mercado. Inteligência artificial, que já está sendo, na verdade, uma das maiores ferramentas do mercado. Vou estudar sobre isso. Vou guardar dinheiro, preciso ter um capital de giro. Deus falou que eu vou ser empresário, então eu preciso ter um dinheiro sobrando. Você acha que um projeto começa desse jeito? Vou colocar tudo na planilha, aprender a dominar isso, que não é fácil também. Vou aprender sobre administração. Tem todo o processo. Porque não adianta nada Deus fazer eu ganhar dinheiro, ter lucro, se eu não conseguir lidar com o dinheiro e administrar isso. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta Deus falar que eu vou ser um empresário e agora eu começar a usar roupa de empresário, as coisas não vão acontecer. Não é assim que começa um projeto, não. E Deus está falando para alguém aqui, tem que se preparar. Tem que fazer o melhor dentro da sua realidade. Tem que buscar mais a minha presença, Deus está falando. Tem que conhecer mais a minha palavra. Tem que buscar ter intimidade comigo. Porque é essa intimidade que vai fazer você entender a hora certa de agir em tudo. Sem intimidade com Deus, irmão, você nunca vai saber a hora certa de agir. Eu conheço algumas pessoas que da época ainda também, e muito usadas por Deus. E eu falo isso com pesar no meu coração. Pessoas muito usadas por Deus, que assumiram o ministério fora do tempo, empolgado, diferente, não deu ouvido para a voz do pastor. Quando o pastor falou para nós, não é a hora. E pessoas estão tudo aí hoje. Está com o ministério? Está com o ministério. Mas estão pessoas frustradas, decepcionadas. Por quê? Porque não conseguiram o resultado que Deus prometeu. Deus queria fazer. É que a pessoa agiu fora do tempo. Não conseguiu entender o tempo certo de agir. Alguns adiantaram demais, não soube esperar a preparação de Deus. Quem está entendendo? E outros demoraram muito para agir. Quando você entende que tem uma hora certa de Deus para tudo acontecer na sua vida, você não se frustra. Eu vou devagar aqui, Deus está falando com alguém. Quando você entende a hora certa de Deus agir, você não se frustra, você não vai parar no meio do deserto, passando necessidade, como Moisés passou porque se precipitou, foi lá e matou o egípcio. Você não paga um preço desnecessário, você não sacrifica a sua família, porque você entende a hora certa de agir. Mas uma coisa é certa, eu falo para você agora, com experiência própria. Se você suporta os processos, aceita a preparação, o tratamento de Deus, com certeza vai valer a pena. Porque quando você espera o tempo de Deus, irmão, eu posso falar para você, o milagre acontece. Quando você entende, quando você espera e entende o tempo de Deus, Deus abre as portas, Deus abençoa, aleluia. Ele te presenteia com pessoas certas. Ele coloca do seu lado pessoas com um coração igual ao seu, aleluia. Ele cria alianças verdadeiras, sabe? Para que a obra dele cresça e seja abençoada. Porque tudo no tempo de Deus se torna grande e perfeito. Olha aqui para mim, eu termino aqui agora. Quero dizer algo para você. Na hora certa, Deus provocará um milagre. Na hora certa, Deus provocará um milagre e trará a providência que você tanto precisa. Essa providência aí que você está desesperado, desesperada, Deus trará essa providência, mas na hora certa. Eu termino dando um exemplo de Elias aqui. Elias estava à beira do riacho, o riacho de Querite, e ele estava escondido numa caverna. Você conhece a história? E ele se alimentava ali de comida que os corvos levavam para ele, ordenados por Deus. 2 vezes ao dia, Deus ordenava aos corvos para levar pão e carne para Elias. E Elias bebia a água do riacho. Diga comigo, água do riacho. E a Bíblia diz que chega um momento que o riacho secou. Sabe o que aconteceu? A coisa apertou, porque sem água fica difícil, né? O riacho secou. Presta atenção. O riacho secou, vou ligar isso aqui com Jesus na festa. O riacho secou, apareceu uma necessidade. Acabou o vinho, acabou a água. Mas Elias não se moveu por causa da necessidade. Repare que a água acabou, uma necessidade apareceu, mas ele não se moveu até que ele ouviu o comando de Deus. Então a palavra vai dizer assim, o riacho secou, em seguida está escrito assim, em seguida veio o comando, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, Elias, vai a tal lugar, porque eu já preparei uma viúva para te sustentar. Uma porta milagrosa se abriu para Elias. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então 3 passos, 3 lições que a gente aprende aqui. Tem gente que quando o riacho seca, já quer mudar, já quer sair de onde está, por causa da necessidade que apareceu.
Bateu uma necessidade, a pessoa já quer sair, sem ouvir o comando de Deus, sem esperar o comando de Deus. Cuidado, hein? Cuidado que você pode estar errando a hora. Deus trouxe alguém aqui hoje para ouvir isso. Cuidado que você pode estar errando a hora. Talvez não seja a hora de você sair onde você está. Não seja movido pela pressão, não seja movido pela necessidade. Espere o comando de Deus. Porque ainda que o riacho seque, o Deus que você serve, Ele é poderoso para sustentar você de outra maneira. E Ele já provou isso para você várias vezes. De várias formas. Que Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz existência o que não existe. Ele já tirou água da rocha muitas vezes para você. E se no teu caso Deus já falou com você, você já recebeu um comando de Deus, já sentiu no teu coração que Deus colocou, ah, meu irmão, não é o teu sentimento? Então siga em frente e não olhe mais para trás. Deus vai te honrar. Aleluia. Olha a dinâmica de Deus aqui. Quando Ele decide trabalhar na nossa vida, olha a forma como Deus trabalha. Olha o cuidado de Deus com a gente, igreja. O riacho secou, ou seja, a necessidade aumentou, mas Elias não agiu pela pressão. Quando você não age pela pressão, olha só. E Elias então permaneceu firme ali onde ele estava, esperando o comando de Deus. E quando chegou a hora certa, diga comigo, a hora certa, o tempo perfeito de Deus, sabe o que aconteceu? Deus deu uma direção para Elias. Deus falou para ele que ele deveria sair daquele lugar. Quando chega a hora certa, irmão, de Deus para você, Deus te dará o comando. Quando chegar a hora certa, você saberá claramente o que fazer na sua vida. Diante daquela situação, você saberá os caminhos que você tem que pegar. Não se precipite, Deus está dizendo. A Bíblia diz assim, o riacho secou, então veio a palavra, o comando do Senhor a Elias dizendo, vai a Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar naquele lugar. Ou seja, vai porque eu já abri outra porta. Então repare que Elias, assim como Jesus, ele não se moveu por causa da necessidade do momento. A crise apareceu, o riacho secou, mas ele não se moveu, ele esperou o comando de Deus, diga glória a Deus. E quando veio o comando de Deus para Elias, ali você entende que é a hora, ele entendeu que era a hora certa dele sair daquele lugar. E ele vai até a cidade aonde Deus mandou. Porque pensa comigo, irmão, olha que interessante isso. Quando você entende, espera a hora certa de Deus agir, o comando dele para a sua vida, quando Deus te dá uma palavra, é porque ele já te deu, ele deu uma palavra para outras pessoas a seu favor já. Espera a hora certa de agir. Porque quando Deus te der a palavra, é porque Ele já deu palavra para outras pessoas, favorecendo você também. Eu já ordenei a uma viúva para que te sustente. O plano de Deus é um plano perfeito. É um plano muito bem arquitetado em tudo que Ele faz na nossa vida. Porque pensa comigo, se Elias tivesse saído dali, igreja, sem o comando de Deus, por causa da necessidade, o riacho secou, e ele saísse dali, Deus não teria dado a palavra para a viúva. Para começar, nem para Sarepta eu acho que ele ia, porque Deus deu a direção, deu o nome da cidade. Se ele sai dali movido pela necessidade, Deus não teria dado a palavra para a viúva, ele não teria ido para Sarepta, a viúva não ia encontrar com ele lá, ou seja, ele passaria uma necessidade desnecessária, um aperto desnecessário. Por quê? Porque não ouviu o comando de Deus, não esperou a hora certa, porque agiu em cima da necessidade. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Deus falou para ele, Elias, saia daqui, vai até a cidade de Sarepta, porque lá eu já ordenei a uma viúva para que te sustente. Deus estava dizendo para Elias, e eu termino aqui, o mesmo que está dizendo para alguém aqui hoje. Eu estou falando com você aqui, Elias, mas eu estou falando com ela lá. Eu estou falando com você aqui hoje, Elias, mas eu já estou falando com alguém em outro lugar também, Elias. Olha Deus falando com alguém aqui, irmão. Eu estou falando com você aqui hoje, mas eu já estou convencendo corações em outro lugar, Elias. Você está desesperado à toa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou mandando você ir, mas antes de eu mandar você ir, eu já abri a porta lá, Elias. Eu sou um Deus que cuido de você, Elias. Eu estou dando um comando para onde você deve ir agora. Mas antes de você ir, eu já estou dando um comando para um anjo que vai te acompanhar. Meu Deus. Eu estou cuidando de tudo. Eu já falei até com o anjo que vai te acompanhar. Elias, quando chega na porta da cidade, ele vê uma viúva pegando graveto. E ele cumprimenta aquela viúva, e ele pede um copo d'água, e ela fala, eu vou pegar. E fala, traga um bolo para mim também. Aí a mulher olha para ele e fala assim, mas escuta, eu estou pegando os últimos gravetos aqui agora, que eu vou preparar a última refeição com esse fogo, que só tem um pouquinho de farinha e azeite.
vou fazer o último bolo. Está uma seca terrível em Israel. Eu vou comer eu e meu filho, em seguida morreremos. E agora você está me pedindo bolo? Elias deve ter pensado, né? Se Deus falou com a viúva me sustentar, no mínimo é uma viúva rica. É assim ou não é? O nosso pensamento é esse. Ai Deus, mas como assim? A porta é pequena. E aí Deus fala, não se preocupe, Elias, com o tamanho da porta, Elias. Porque ainda que a porta seja pequena, aleluia, eu sou poderoso para fazer de portas pequenas portas grandes. Não se preocupe com o tamanho da porta não, Elias. E Elias pede um copo d'água para ela, ela vai buscar o copo de imediato. Mas em seguida, quando ele fala, traga um bolo para mim também. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Para dar água, todo mundo dá água, né? Agora para dar o bolo, ninguém dá. O que você está querendo dizer com isso, Danilo? Se ela desse água, Deus ia multiplicar a água, sim ou não? Porque era Deus que estava mandando. Deus sabia que aquela viúva estava precisando do poder dele agir na vida dela. A viúva não estava fazendo nada para Deus. Na verdade, Deus estava dando um privilégio para ela sair da situação que ela estava. Então, a água, ela deu, mas quando ele pede o bolo para ela, ela trava. E Deus faz assim muitas vezes com a gente, igreja. Ele pede primeiro uma coisa simples para nós, sabe? Para depois pedir uma coisa mais difícil. Sabe por que Deus faz isso? Para nos exercitar. Como assim, Danilo? Porque Deus sabe, irmão, que uma entrega simples, superficial, sabe? Meia boca, não resolve o nosso problema. Uma fé rasa, uma fé sem entrega pela metade, não vai mudar a vida de ninguém. Ou você confia totalmente, se entrega a Deus por inteiro, e Ele resolve o seu problema, irmão. Ou não adianta ficar se entregando superficialmente. Deus não quer só água, Deus não quer só levantar a mão, eu aceito Jesus. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Ele já falou para você que você tem que renunciar. Renuncie o que você sabe que precisa renunciar. Deus já falou para você batizar. Eu ainda estou em dúvida. Está em dúvida do quê? Deus está falando, eu quero bolo, eu quero você por inteiro. Eu conheço a tua necessidade. Sabe por que as pessoas não têm a vida delas mudada? Muitas pessoas não têm. Porque se entrega pela metade. Não se batiza como Deus manda. Se santifica pela metade. Quem está entendendo? Não renuncia à velha vida. Quando renuncia somente algumas coisas. E Deus está falando para alguém aqui hoje. Chegou o momento de você se entregar por inteiro. Fica de pé, por favor. Eu não sei o que Deus está te pedindo hoje, irmão. Mas Ele conhece a tua necessidade. E na hora certa Ele vai mudar a sua realidade. E Deus conhece a sua necessidade. E hoje à noite aqui, Ele está te dando, na verdade, uma oportunidade, um privilégio, para que Ele possa resolver o seu problema. Quero ser profeta na sua vida e dizer para você que hoje é o dia certo de Deus agir na sua vida. A questão é, você vai aproveitar o tempo de Deus? E vai renunciar aquilo que Ele já falou para você renunciar muitas vezes? Você vai fazer um compromisso fiel com Ele e abandonar a sua velha vida para seguir aquilo que Ele tem para você? Você vai entregar a sua vida, você que ainda não é batizado, você vai entregar a sua vida hoje e descer as águas do batismo? Ele está falando, a água não vai resolver o seu problema, mas o bolo resolve. Porque o profeta disse para ela, se você fizer o que Deus está mandando, a farinha da panela não se acabará, aleluia, e o azeite da botija transbordará, até o dia que haver seca na terra. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus está te chamando hoje. Se é algo que você precisa renunciar, você vai sair do teu lugar, você vai vir à frente. Você já entendeu a direção que Deus tem para você? Deus já falou para você de algo que Ele vai fazer. O que Ele está esperando agora é a sua atitude, a hora certa de agir. Chegou o momento de você tomar decisão. Chegou o momento de você se entregar por inteiro para Ele. Você que não é batizado nas águas, se é o teu caso, não perde essa oportunidade mais não. Eu quero orar por algumas pessoas aqui agora. Vou te dar 10 segundos para você sair do teu lugar e vir para frente. Porque Deus está querendo mudar a tua realidade. Ele já te deu a direção de algo tão grande que Ele quer fazer. Mas muitas vezes você está passando a carroça na frente dos bois. Você não está esperando o comando dele. E essa noite Ele está dando o comando para você. Chegou o momento certo dele mudar a tua história. Oh Espírito Santo de Deus. Em vez de você ficar fazendo as coisas com a força do teu braço, deixa Deus trabalhar do jeito dele.
E Ele tira você desse deserto, Elias. Ele tira você desse deserto, Ele supre a tua necessidade. Ele muda a tua realidade, mas não dá para ter uma entrega superficial. Deus não quer somente você pela metade, Deus não quer só a água, Deus quer o bolo. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua mente, Deus quer a tua vida. Ô Simão, Deus quer o teu barco. Deixa eu usar o teu barco, deixa eu usar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o teu Espírito Santo possa envolver cada um dos seus filhos que estão aqui diante desse altar, Pai. E que por essa palavra ministrada, que a partir de hoje as coisas começam a ser mudadas, Pai. Porque eles vão agir diante da tua palavra, no seu tempo, esperando o teu comando, Senhor. Porque eles já entenderam, nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe a hora certa de tudo. O Senhor é o Senhor do vento, o Deus da tempestade. O Senhor tem o poder de parar todas as guerras da nossa vida, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então entra aí agora e vai trazendo paz no coração dessa pessoa. Vai trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, possa tocar a tua alma hoje e calar os seus sentimentos. Faça como Davi, cale a sua alma hoje. Diga para ela: quieta minha alma, porque o meu Deus está trabalhando, e no tempo dele tudo vai acontecer. Até hoje, você tem coragem de falar para você mesmo que até hoje você mesmo atrasou a obra de Deus na sua vida? Então faça agora o que precisa ser feito. Dessas águas do batismo, renuncie agora esse vício maldito que está acabando com a tua vida, esse pecado oculto que ninguém sabe, mas você não consegue esconder de você mesmo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele quer morrer, Ele já morreu por você, Ele quer mudar a sua vida, e você está atrasando a obra de Deus. Já era para estar longe, já era para estar voando alto, e Deus está falando: hoje é a noite que eu tiro você desse deserto, Elias. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Faça dessa canção a tua oração agora. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Olha aí, Jesus. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. É a preparação de Deus. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio, olha aí, vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas declare isso, igreja. Deixa eu trabalhar no meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores.
Olha aqui para mim. A gente já atrasou tanta obra de Deus na nossa vida, não é mesmo? Chegou a hora da gente deixar Deus agir, irmão. Deus vem falando toda semana, usando cada um que prega aqui. Renuncia, faz isso, começa a fazer aquilo outro, deixa de fazer aquilo. E a gente insiste em fazer do nosso jeito, em seguir os nossos sentimentos. Daqui para o final desse ano, Deus pode mudar a sua realidade. Só depende de você, só depende de mim. Então você entendeu o que Deus falou para você aqui hoje? Sai daqui e pratica. É isso que vai adiantar o relógio do céu ao teu favor. Não é você ouvir, se emocionar, glória a Deus, sentir que foi comigo. Mas se você não sair daqui e não colocar em prática, nada vai acontecer. Tem uma palavra que diz assim: as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em ti há de ser revelada. Ou seja, as aflições do tempo presente, esse momento difícil que você está passando, não tem nem comparação com a glória de Deus, com aquilo que Deus vai fazer acontecer na tua vida, se você fizer a tua parte. Amém? Que Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza que em breve alguns de vocês estarão aqui em cima dando um grande testemunho. Que Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Volta para o seu lugar.